Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. Continuamos aqui com o vereador João Marcos Luz. Vereador, vamos continuar falando de política. É o seguinte, o senhor não conseguiu a reeleição, mas o senhor fez um trabalho lá na Câmara, durante esses 2 anos, que foi defender o prefeito João Bocalhão. Muitas vezes, onde todo mundo se silenciava, o senhor estava ali defendendo. Faltou mais empenho do prefeito na sua campanha? Olha só, Adailson, eu me vejo dentro de um grupo político. A gente tem que ter a consciência de que na política, em tudo na vida, né? Mas na política também não se faz nada sozinho. Então, eu aceitei o cargo de líder porque primeiro eu conheço o Bocalhão. É um cara sério, trabalhador, honesto. Rio Branco tem muita sorte de ter o Bocalhão como prefeito, porque é um cara que se dedica, é um cara que zela pelo recurso público, pela coisa pública. O Bocalhão está toda hora pensando em Rio Branco. Então, assim, não me arrependo de nada, não me arrependo. Faria tudo novamente, porque tudo que eu fiz faz parte da função de líder, você sabe disso. Às vezes eu vi algumas pessoas que querem, inclusive, aproveitar teu programa aqui, a audiência do teu programa, para dizer isso. A liderança, pessoal, é uma função. Então eu estou exercendo uma função de líder. Então não é porque eu tenho que fazer de qualquer jeito, é porque existe uma função de liderança lá. Então fui para cima mesmo, porque nós temos que trabalhar com a verdade. E lógico que com isso a gente tem os enfrentamentos, que muitas vezes até tira voto. Então eu contava muito com a ajuda do Bocalhão. A gente sabe como é que é uma eleição proporcional. Uma eleição de vereador, ela é muito difícil porque é muito candidato disputando, né, no mesmo espaço. E quer saber de uma coisa, Adailton? O voto, ele finda não sendo livre. É o voto amarrado, ou seja, quantas pessoas eu encontrei dizendo assim, João Marcos, eu queria votar em você, mas eu tenho que votar em fulano porque fez a cirurgia da minha mãe. Eu tenho que votar em ciclano porque arrumou um emprego para minha irmã. Então é sempre um voto de dívida. As pessoas não têm liberdade em votar. Então o que eu precisava? Eu precisava do apoio forte, né, do grupo político que eu participo. E faltou esse apoio? Eu imagino que faltou. Agora, eu não estou na política, eu não aceitei o cargo por isso. Eu aceitei porque eu tenho convicção de que o Bocalhão faz um bom trabalho para Rio Branco e que Rio Branco merecia e merece que ele continuasse no mandato. Então, não é uma troca, é uma convicção que eu tenho. O senhor agora pode voltar a trabalhar na Ibtrans ou pode ir para a Secretaria, por exemplo, de Cuidados com a cidade? Existe um rumo já? O senhor pode ir? Bem, quando terminou a eleição, o prefeito Bocalhão me ligou, né? Parabenizando pela votação, até porque nós crescemos 125%, né? Nós tiramos muito voto. 8 vereadores vão estar lá, né, na cadeira com menos votos que a gente. Então eu quero aproveitar aqui, inclusive, agradecer os meus amigos, né? Que a gente faz uma campanha com os amigos. Agradecer a minha mãe, Dona Marluz, que também fez a campanha. Agradecer a Deus, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que nunca me abandonou e não vai me abandonar. Então nós tiramos bastante voto. Então o Bocalhão me ligou, me agradecendo, também parabenizei ele. Então eu não conversei com ele ainda, mas ele já disse nessa ligação que quer contar comigo na gestão. Eu estou à disposição para ajudar, né? Eu já passei pela RB Trânsito como diretor de trânsito. Nós fizemos um grande trabalho lá hoje. Hoje já tem coisas acontecendo aí da minha época, e você sabe que na gestão pública é assim, demora um pouco, né? A sinalização inteligente é uma questão. Se for, o senhor já coloca na sua agenda aquela sinalização ali na ponte ali das placas ali sobre o São Francisco. Ali acontece acidente. Não, ali direto. Nós fizemos um trabalho grande de sinalização vertical, horizontal, principalmente vertical, né? Porque às vezes o terreno não dá para você fazer uma sinalização horizontal, porque o terreno é ruim, a rua de tijolo não dá, mas tem que ter lá a placa de pare. Nos bairros está tendo muito acidente porque o motoqueiro vem, não observa, passa direto, lá e vai um acidente. E isso depois da pandemia aumentou muito. Por quê? Porque hoje as pessoas não vão mais no lanche, né, Adailson? Ele pede o lanche. Exatamente. Então, dentro dos bairros, aumentou muito esse fluxo. Agora, vereador, é o seguinte, o senhor está com um projeto polêmico lá na Câmara que é para não participação de crianças na parada LGBTQIA+.
Só que é o seguinte, o senhor agora está enfrentando um problema interno. Antes era externo, com os grupos que não aceitam a sua tese. Mas parece que a própria mesa diretora não quer colocar para votação esse projeto. Como é que o senhor vai fazer? Amanhã é dia de sessão. Olha só, esse é um grande desafio que nós temos agora. Eu estou vendo lá na Câmara um movimento para tentar matar esse projeto. Eu vou para cima, eu vou mostrar para a sociedade quem é que está fazendo isso, porque existe um rito normal, Adailson. O projeto vai, eu dou entrada no projeto, o projeto vai para a presidência, depois vai para a procuradoria emite parecer opinativo. Eu vi a semana passada, até sair na imprensa, né, dizendo, procuradoria rejeita PL número 14. A procuradoria não rejeita nada. A procuradoria só dá uma opinião sobre o projeto. Só quem pode rejeitar projeto na Câmara Municipal é a Comissão de Constituição e Justiça, através dos vereadores, dos membros, que o presidente é o vereador Rutênio de Sá, vereador Samir Bistene, vereador Joaquim Florencio, vereador Antônio Moraes e eu, vereador João Marcos Luz. Então, por unanimidade, se rejeitar, então ele não vai nem para plenário. Não é o caso, que não teve nem reunião da CCJ ainda. Eu quero que esse projeto vá para votação na CCJ, porque eu vou votar sim, e eu estou pedindo o voto aqui do vereador Antônio Moraes, do vereador Rutênio Sá, do vereador Samir Bistene e do vereador Joaquim Florencio. Eu espero que os vereadores votem sim, principalmente os vereadores do PL, e aí nós vamos decidir no plenário. Eu quero que esse projeto seja aprovado por unanimidade. Sabe o que o Ministério Público está dizendo? Que o projeto é inconstitucional. Só quem pode dizer que algo é inconstitucional definitivamente é o Supremo Tribunal Federal. Então o Ministério Público fala, a Procuradoria fala, qualquer pessoa pode falar, porque é um debate político. É um debate político. O que eu não quero é que o Ministério Público faça ativismo, e nem advocacia. Agora, se posicionar pode. Agora eu quero dizer para você que nós temos um parecer favorável em várias câmaras municipais que tornou esse projeto constitucional, na medida em que ele acontece em via pública, e quem autoriza evento em via pública é o município. E a Constituição diz que as cidades podem legislar quando houver interesse local, e na minha concepção existe interesse local. Vereador, hoje o prefeito Tião Bocalon disse o seguinte, ele fez uma visita ao viaduto que está sendo construído lá em frente à BB, e ele falou que já usou 4 milhões de reais dos cofres da prefeitura para poder aplicar naquela obra, porque ele não está conseguindo receber as emendas PIX. Ali tem um valor de 25 milhões, que é uma emenda do senador Márcio Bittar, mas ele não está conseguindo, porque você sabe que desde outubro, né, elas estão bloqueadas, né, por ordem do ministro Flávio Dino. Como é que o senhor está vendo isso aí? O município pode ter um prejuízo muito grande? Eu não sei se o senhor está acompanhando todas as contas, porque essas emendas PIX, elas vêm para vários setores. Eu estou muito preocupado, porque, na verdade, não é só agora não. Eu estou preocupado já é para 2025, que nós temos aí 600 milhões. Isso é recurso do governo federal, das emendas, né? Então, é um prejuízo total. Não é só para Rio Branco, não, é para o estado inteiro. Agora, o que acontece? O que eu estou vendo, Adailson? O Congresso Nacional, os deputados, os senadores, qual que é a função deles? A mesma nossa, fiscalizar e legislar. Só que hoje quando você vê um deputado federal, um senador falando, ele só fala em emenda. Parece que o Congresso Nacional agora virou um outro poder executivo. Então isso me preocupa. Mas também me preocupa quando um senador e um deputado federal, até mesmo o vereador, que também tem emenda, coloca um recurso lá e ele não tem autonomia para que o recurso chegue na ponta. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez, né? Mas vamos lá. Se está identificando irregularidades, faz uma normativa a partir de agora, sem prejuízo do que já foi feito. Porque os prefeitos, o prefeito Bocalon, os prefeitos do Acre inteiro, os prefeitos do Norte, enfim, eles já fizeram uma programação com isso. Agora imaginem só, por isso que eu defendi o prefeito Bocalon e continuo defendendo. Não vai ter prejuízo não, porque ele tem dinheiro, recurso próprio vai colocar. E quando a prefeitura não tem? Então isso é um impasse. Ele não vai ter os 25 milhões, né, talvez. Por isso, Agora não. Agora ele segura, né? Agora não. Mas a gente está torcendo que esse impasse seja solucionado. Inclusive o senador Alan Henrique esteve lá na Câmara e eu perguntei isso a ele. Eu perguntei isso textualmente a ele. E ele disse que já tem um trabalho da bancada, né? E não é só da bancada do Acre, né? Todo mundo envolvido para tentar amenizar, resolver esse impasse para que os prejuízos não sejam tantos. O senhor estava falando, tocou num assunto interessante, está falando assim, os deputados trabalham todos com emendas. A gente passa o ano inteiro, deputado federal, deputado estadual, senador,
todos eles têm recursos de emendas que eles já têm automaticamente e enviam para os estados, os municípios, de acordo com a sua demanda. Então ele tem essa grana para mandar. E eles passam o ano inteiro só trabalhando com isso. A gente não vê projetos fora das emendas para o Estado, uma briga por um ato do Estado. Então acho que os nossos deputados federais e senadores, em alguns casos não, a gente releva, mas eles devem muito ainda sobre a questão de luta por alguma coisa do Estado, de luta por uma bandeira, por alguma coisa. Eles ficam só na coisa das emendas, como só isso resolvesse o problema do nosso Estado. Então isso não está bom, isso não está bom para o Congresso Nacional, para a representação, a importância que o Congresso Nacional tem. Você não vê uma política nacional, por exemplo, para a Amazônia, desenvolvimento da Amazônia. Por quê? Porque não tem ninguém cobrando isso. Peraí, a gente ouve falar tantos anos, né, em uma ferrovia para o Peru. Mas ninguém não sai do papel, não tem dinheiro para isso, ninguém vê ninguém correndo atrás de dinheiro em relação para que isso aconteça na prática. Então, para conter o desmatamento, por exemplo, o que é que nós temos do governo federal? Nada, né? O recurso só vem quando acontecem os problemas. As cheias, a gente tem que começar a trabalhar isso, né, vereador? O que a gente precisa fazer para amenizar quem sofre com esses problemas. Quem está na cheia, depois o que é que vai acontecer? Eu vi um projeto, não sei se o senhor concorda, do Coronel Cláudio Falcão, onde ele disse o seguinte: a prefeitura tem que conseguir um recurso para antecipar, tirar as pessoas antes que o rio chegue naquele nível que vai alagar as casas. Porque aí nós evitamos o prejuízo. Não é um projeto interessante, mas isso precisa de recurso. Então, o que tem que acontecer? Os poderes têm que voltar às suas caixas, voltar, né, aos seus afazeres, porque se a gente continuar tendo um Congresso Nacional executando, onde é que nós vamos parar? E aí o deputado, o senador, ele vai findar deixando de ver o que de fato precisa. Vai ficar só um dinheiro para cá, um dinheiro para lá, uma obra para lá. Não é essa a tarefa, né, do Estado, né? O Estado é dividido em três pilares, né, que é o judiciário, o legislativo e o executivo. Então falta isso, de fato, você tem razão. E a gente, como legislador aqui em Mirim, a gente tem que cobrar isso, né? Eu, por exemplo, falei para o senador Alan Rico, no dia que ele esteve na Câmara, ele mostrou só a questão de execução. Eu falei: senador, eu gostaria de ver depois o seu trabalho na área de fiscalização e de legislatura lá no Congresso Nacional. Ele disse: não, eu tenho também, e tem mesmo. O senador Alan Rico é um bom senador. Mas a maioria não faz, né? A maioria não faz esse trabalho de fiscalização. Vamos pegar a nossa Câmara. Quantos vereadores não fazem esse trabalho de fiscalização, de cobrar? Eu não digo que você seja aquele que acusa por acusar, como a gente viu em determinados casos, mas que você procure fazer alguma coisa, dizer assim: olha, esse aqui está errado, isso aqui tem que ser feito assim, por que não foi feito assim? Eu nunca vi ninguém, por exemplo, ali cobrar uma prestação de contas de uma determinada obra. Então eu acho assim que a gente precisa caminhar muito ainda, né, vereador? Nas nossas câmaras, sabe? Ainda precisa criar essa coisa. E uma coisa, o eleitor, ele não sabe cobrar, sabe? O senhor que estava lá, o eleitor sabe cobrar de quem ele votou? Muitas vezes ele até esquece, né? Por exemplo, a eleição acabou de terminar. Você perguntar, às vezes a pessoa nem lembra mais. Mas, de fato, isso tem que acontecer. Olha, mesmo como líder, eu cobro bastante. Eu ligo para o secretário. Agora mesmo fizeram umas ruas lá no Tancredo Neves, a rua 12 de junho, a rua 1º de dezembro. Eu já liguei para o Assis porque já abriu lá uma parte lá. A gente sabe que não foi serviço de qualquer jeito. É porque o terreno lá é ruim mesmo. Lá na 6 de agosto, da mesma forma. Liguei para o CID na hora, porque lá não é EMURB, né? Lá é uma empresa privada, são 10 empresas trabalhando. Então eu faço isso, eu cobro bastante. O senhor fez uma coisa que pouca gente tem coragem de fazer. O senhor lá na Praça da Alegria montou uma banca lá e fica lá. Eu imagino o seguinte: muita gente vai lá reclamar. Vai. Entendeu? E não é qualquer um que está pronto para receber aquilo ali e dizer: olha, porque eu aposto que as pessoas hoje elas não estão tão simpatizantes com político, na verdade. Eu acho que o senhor recebia muito isso lá também. Sim. Mas é uma forma de saber o que as pessoas estão pensando. Exatamente. Essa é uma iniciativa do nosso mandato, chama Tribuna na Rua. Toda segunda-feira eu estou lá na Esquina da Alegria, eu e a minha equipe, estou vindo de lá agora, inclusive, de 8 horas da manhã até meio-dia nós estamos lá, ouvindo a população, ouvindo crítica, ouvindo sugestões. Sabia que muita coisa a gente consegue resolver de lá? Tem coisa que a gente não consegue, mas, por exemplo, uma iluminação que está queimada tem 2 meses, né, e tal, sei lá, e a pessoa liga, às vezes não consegue contato, a gente manda um ofício, às vezes eu ligo para o Joab, né, o Joab já
pede para arrumar lá, um buraco, tem coisas que... Lá aparece tanto É pedido, um viu? raio-x, né, da cidade ali. Aparece tanto pedido, tanta coisa, mas graças a Deus a gente tem conseguido resolver muita coisa a partir do Tribuna na Rua. Ó, vereador, eu queria agradecer aqui a sua presença, viu, pelo bate-papo, né? E torcer aí para o seu futuro político, né? Torcer também que o senhor, de repente, ano que vem a gente vai estar entrevistando o senhor aqui como um representante da prefeitura, né? Obrigado por ter vindo e boa sorte aí na sua caminhada. Tá bom, muito obrigado. Ó, eu tenho um amor por Rio Branco, né? Eu e a minha equipe tem um lema, que é fé em Rio Branco. Eu acredito na cidade, eu acredito em você, acredito nas pessoas. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Nós vamos falar sobre o Baile do Avaí. São 61 anos de uma festa que já é tradição aqui na cidade. Como é que faz para participar dessa festa? Daqui a pouco eu te conto.